Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a introdução à história da igreja no capítulo 1 da nossa apostila. E nós vamos também usar esse livro aqui, ó, Os Pais da Igreja. Dentro desse livro nós vamos falar sobre Irineu e algumas informações também nós vamos usar esse livro, A História do Cristianismo, tá? A História do Cristianismo. Vai ter algumas explicações de algumas palavras que eu vou estar enviando um material em PDF no grupo do curso, tá? Então eu vou enviar, acho que aproximadamente 4 PDFs no nosso grupo lá, que nós temos do nosso curso. E esses materiais que nós vamos enviar no grupo vai ajudar vocês a estudarem para as suas avaliações ou para os trabalhos, né, que teremos no decorrer dessas aulas. No decorrer dessa matéria, a história da igreja, eu vou estar enviando arquivos no grupo que vai ajudar vocês tanto a elaborar um trabalho ou a realizar uma avaliação, ok? Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro, Os Pais da Igreja e a História do Cristianismo, tá? E a nossa apostila também. Então, lembrando e recapitulando, aqui, ó, são esses dois livros que nós vamos mencionar também na nossa aula e a nossa apostila que não pode faltar, tá? No capítulo 1 da nossa apostila vai falar sobre a introdução à história da igreja. Na aula passada eu trouxe uma introdução sobre o que é a história da igreja, como nós vamos estudar e o que nós vamos estudar dentro dessa matéria, tá? Falei sobre historiografia e falei sobre outros assuntos também que eu enviei um vídeo para vocês aí no grupo, tá? Então nós vamos falar hoje sobre a introdução à história da igreja. No capítulo 1 tem a definição, a importância da história da igreja. Veja bem, a história da igreja é um ramo da historiografia. Lembra que eu falei sobre isso no vídeo passado? O que é historiografia? Que se dedica ao estudo, desenvolvimento do cristianismo, desde a sua fundação até os dias atuais. Trata-se de uma disciplina que investiga os eventos, personagens, instituições e doutrinas que moldaram a trajetória da fé cristã ao longo dos séculos. A história da igreja também não se trata apenas de um relato cronológico de fatos, mas de uma análise crítica das transformações teológicas, sociais e políticas que influenciaram a igreja em diferentes contextos. O estudo da história da igreja não apenas preserva o conhecimento sobre o passado cristão, mas também fornece uma base para compreender a identidade, a missão, desafios da igreja contemporânea. Bom, quando nós estudamos a história da igreja, nós automaticamente nós vamos descobrindo essa importância dessa matéria e vamos compreender qual que é a identidade e a missão da igreja e os desafios que essa igreja contemporânea vai enfrentar no decorrer da sua trajetória. Quais os desafios que a igreja enfrentou no século I até o tempo que nós estamos vivendo. A igreja em si, ela enfrentou desafios? Como foi o impacto do início da história do cristianismo na sociedade? Então veja bem, quando nós estudamos a história da igreja, nós iremos compreender a identidade da igreja, a sua missão e os desafios também da igreja contemporânea, ok? A importância da história da igreja transcende o aspecto acadêmico e se estende para a esfera teológica e pastoral. Para os estudiosos da teologia, compreender a evolução histórica do cristianismo permite interpretar corretamente as doutrinas que foram formuladas ao longo dos séculos, evitando erros de anacronismo, tá?
Queridos, essa palavra eu queria que você grifasse aí na sua apostila: erros de anacronismo. Pastor, o que é um erro de anacronismo? O que é um anacronismo? Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo, só que eu enviarei um arquivo em PDF no nosso grupo sobre essa palavra e também preparei alguns slides para passar na aula aí presencial sobre essa palavra anacronismo. Mas eu vou dar um exemplo só e os demais vocês vão ver no PDF e no slide na aula presencial. Um erro de anacronismo, por exemplo, eu falar que um soldado romano da época de Jesus utilizava um fuzil da época que nós estamos vivendo. Por exemplo, um soldado romano naquela época usando um fuzil de um soldado de hoje. Isso é um erro de anacronismo. Eu pegar um contexto histórico antigo e inserir ele no contexto atual que nós estamos vivendo no mundo moderno. Então, não há possibilidade de um soldado romano da época de Jesus portar um fuzil, porque naquela época não existia. Então, isso é um erro de anacronismo, pegar uma história do passado, aplicar para o tempo moderno, e isso é cometer um erro de anacronismo. Lembrando, e repito, você falar que um soldado romano da época de Jesus, ele portava um fuzil, isso é um erro de anacronismo, ok? No âmbito pastoral, conhecer os sucessos e o fracasso da igreja no passado pode auxiliar líderes religiosos a tomarem decisões mais sábias no presente. Ou seja, nós precisamos entender isso. No âmbito pastoral, conhecer os sucessos e o fracasso da igreja no passado pode auxiliar líderes religiosos a tomarem decisões mais sábias no presente. Ou seja, aprender com os erros do passado, para não cometer os mesmos erros. Ok? Além disso, o estudo da história da igreja ajuda a evitar que erros antigos se repitam, permitindo que a igreja cresça de maneira mais madura, fundamentada. Outro aspecto relevante é que a história da igreja não deve ser vista de maneira isolada. Ou seja, nós precisamos estudar parte do contexto histórico e global para poder entender e compreender de fato o que estava acontecendo durante aquele cenário. Estudando isso, o cristianismo sempre interagiu com fatores culturais, políticos e econômicos, ou seja, ele sempre esteve inserido no meio da sociedade, tá? O cristianismo. O que significa que sua história não pode ser compreendida sem uma análise das civilizações nas quais esteve inserido. Ou seja, nós precisamos, ao estudar a história da igreja, estudar também, analisar o contexto histórico social da época que estamos falando. Por exemplo, se vamos falar da história da igreja no cristianismo a partir do século I, nós precisamos compreender qual era a cultura daquele século, naquele período que nós vamos falar. E assim por diante. Aí vai a história do século I, a história da igreja medieval, a história da igreja moderna, a história da igreja contemporânea. Cada parte, cada história dessa teve o seu contexto social e cultural. E aí nós precisamos entender um pouco dessa cultura, desse contexto, para que possamos ter uma compreensão acerca do que é a história da igreja. Em detrimento disso, nós também precisamos entender que a história da igreja, o cristianismo, é uma das maiores forças modeladoras da civilização ocidental. E seu impacto se reflete em áreas como a educação, a arte, a literatura e a moralidade. Muitas universidades e hospitais foram fundados sob a égide da igreja. Documentos fundamentais da sociedade ocidental foram influenciados por valores cristãos. Veja que o cristianismo está inserido
tanto na sociedade, na área política, na arte, na educação, na moralidade, e também teve participação nas universidades e hospitais. Dentro disso, a história da igreja não pode ser ignorada por aqueles que desejam compreender a formação do mundo moderno, pois o seu impacto ainda ressoa nos dias atuais. Ou seja, o impacto do crescimento, da expansão da igreja, ela ainda ressoa nos dias atuais ao qual nós estamos vivendo. Além disso, a história da igreja desempenha um papel crucial na construção da identidade cristã. E você vai entender qual que é a verdadeira identidade cristã quando começamos nos debruçar a esse estudo sobre a história da igreja. Ao conhecer suas raízes, os cristãos fortalecem sua fé, compreendem melhor suas práticas e ganham uma perspectiva mais ampla sobre sua missão no mundo. Por quê? Porque você vai entender e compreender como foi o início dessa história. A missão deles era fazer o quê? Pregar o Evangelho de Cristo. E isso trouxe pessoas que o admirassem, ao ponto de seguir e obedecer e começar também a pregar o Evangelho, mas também eles enfrentaram oposições e sofreram grandes perseguições e grandes mártires por causa da exposição da palavra de Deus. Ao revisitar os testemunhos de fé de cristãos perseguidos, mártires, reformadores e missionários, percebe-se um fio condutor que conecta os seguidores de Cristo ao longo dos séculos. Dessa forma, a história da igreja não é apenas um campo de estudo, mas um meio de edificação espiritual, fortalecimento da fé, ok? Então, quando você estuda a história, quando você observa os testemunhos de fé dos primeiros pais da igreja, os que foram perseguidos, os mártires, os reformadores, missionários, então você perceberá um fio condutor desses seguidores ao longo dos séculos, e isso vai te ajudar na sua edificação espiritual e fortalecimento da fé, ok? Então, quando você estuda, quando você conhece, estará te ajudando na sua edificação espiritual e no seu fortalecimento da fé. No entanto, a abordagem histórica da igreja deve ser crítica e imparcial. A tentação de romantizar o passado ou de demonizar determinados períodos pode comprometer a objetividade da pesquisa. Assim, é essencial que os historiadores e teólogos analisem os fatos com base em documentos confiáveis e métodos rigorosos. Sem cair em viés ideológicos, apenas um estudo sério e bem fundamentado pode oferecer uma compreensão realista e equilibrada da trajetória da igreja. Finalmente, a história da igreja não é apenas uma disciplina acadêmica, mas é uma ferramenta essencial para a reflexão sobre o presente e o futuro do cristianismo. Ou seja, quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos compreendendo a cada passo e vamos refletir sobre o presente o futuro do cristianismo. O conhecimento do passado pode iluminar os caminhos da igreja contemporânea. Tá? Então, por isso que é de suma importância nós conhecermos a história, porque essa reflexão vai nos ajudar a compreender e ter um conhecimento sobre o passado e entender que esse passado pode iluminar os caminhos da igreja contemporânea, ajudando a enfrentar os desafios e manter-se fiel em sua missão. Como disse o apóstolo Paulo, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E ele registrou essas palavras no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dessa forma, a história da igreja deve ser estudada não apenas como uma matéria de interesse acadêmico, mas
como uma fonte de aprendizado e inspiração para a caminhada cristã. Então essa matéria, essa disciplina tem que servir para nós, irmãos, como uma fonte de inspiração para a nossa caminhada cristã. A pergunta é, por que tem que ser uma fonte de inspiração para a nossa caminhada cristã? Porque nós, ao decorrer dessas lições, dessas aulas, nós vamos ver que os pais da igreja sofreram muito. O cristianismo, a história da igreja, eles sofrem muito para que a palavra seja pregada e seja divulgada. Eles foram mortos, foram presos, eram lançados em coliseus, eles eram obrigados a lutar um contra o outro até a morte, ou eles negassem ao Senhor e parassem de pregar o evangelho. Então eles tinham uma opção: ser queimados vivos, serem executados, serem lançados em coliseus para os leões devorar, ou lutar entre eles, que é nas arenas como gladiadores, até um morrer, ou negasse a Jesus e negasse o seu evangelho. E muitos deles não negaram e foram executados. Por isso que vocês vão ver os mártires da igreja, né? Os pais da igreja que morreram executados porque não abriram mão do evangelho e nem de Jesus e continuaram a anunciar o evangelho. Por isso que isso vai servir de inspiração para a nossa caminhada cristã e entender que nós também não podemos negligenciar nisso ao ponto de negar ao Senhor. Nós não podemos negar a presença do Senhor, tá? E o seu nome e o seu evangelho. Dentro disso, nós vamos falar agora sobre a metodologia do estudo da história eclesiástica. O que é isso? O estudo da história eclesiástica exige uma metodologia rigorosa que permite análise dos eventos históricos de forma objetiva e fundamental. A primeira etapa dessa abordagem metodológica consiste na definição clara do escopo e do período histórico do ser estudado. Dentro disso, dentro dessa metodologia, eu vou enviar um arquivo em PDF falando sobre o que é escopo na história da igreja, tá? Então, esse PDF, junto com o outro que eu vou enviar sobre anacronismo, vai servir e vai ajudar vocês nas suas pesquisas e nos seus estudos para elaboração de um trabalho ou de uma avaliação que será realizada nessa matéria História da Igreja, ok? Então eu vou enviar no grupo que vocês estão um arquivo sobre anacronismo e sobre escopo na história da igreja, tá? Bom, a história da igreja abrange desde os primórdios do cristianismo, no primeiro século até os dias atuais, que significa que sua análise pode ser feita a partir de diferentes enfoques. Alguns estudiosos preferem uma abordagem cronológica, enquanto outros uma análise temática, como o desenvolvimento das doutrinas, o movimento missionário ou relações entre a igreja e o Estado. Outro aspecto essencial da metodologia é o uso criterioso das fontes históricas. O historiador da igreja precisa lidar com documentos primários, como escritos patrísticos, atas de concílios, bulas papais, registros arqueológicos e documentos estatais, bem como uma fonte secundária que inclui interpretações de estudiosos posteriores. A análise dessa fonte requer um olhar crítico para evitar distorções, uma vez que muitos registros históricos foram influenciados por interesses políticos e teológicos da época e em que foram produzidos. Dessa forma, é necessário cruzar diferentes fontes para chegar a uma interpretação mais equilibrada dos eventos históricos. Além da análise documental, o estudo da história da igreja deve considerar o contexto social, cultural, no qual os acontecimentos ocorreram. As transformações eclesiásticas nunca aconteceram em um vácuo histórico.
Pelo contrário, foram moldadas por fatores externos como crises políticas, conflitos bélicos, revoluções intelectuais e mudanças econômicas. Por exemplo, um evento religioso, por exemplo, a Reforma Protestante no século XVI. Nós vamos estudar sobre a história da igreja dentro dessa matéria, vamos falar sobre a Reforma Protestante. E aí eu não vou mencionar agora sobre o que é a Reforma Protestante, como se deu, por que começou a Reforma Protestante, mas dentro dessa explicação, nós precisamos compreender uma coisa. Na Reforma Protestante no século XVI, nós não podemos estudar ela ou compreender apenas como um evento religioso, porque não foi apenas um evento religioso, porque teve divergências de ideias teológicas, mas também foi influenciada por fatores sociais, como eventos religiosos, sociais, perdão, e o desenvolvimento da imprensa. E não só bastando isso, teve questões políticas como a resistência dos príncipes alemães contra o poder do Sacro Império Romano. Então veja bem, na Reforma Protestante, nós precisamos compreender que ela foi influenciada por fatores sociais, desenvolvimento da imprensa, questões políticas e a resistência dos príncipes contra o poder do Sacro Império Romano. E aí lá na frente, se eu não me engano, na lição, no capítulo 5, nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, tá? Quem foram os pré-reformadores, quem foram os reformadores, por que começou a reforma, qual o motivo. Nós aqui já podemos compreender alguns motivos, que foi fatores sociais, desenvolvimento da imprensa, questões políticas e a resistência de príncipes, ok? E aí, você vai lá no capítulo 5, quando nós chegarmos lá, vocês vão poder mergulhar um pouco mais e conhecer quem são os pré-reformadores, os reformadores e por que iniciou isso, tá? E qual é o grito da reforma protestante, né? Qual o texto bíblico que esses reformadores usaram para dar-se esse start à reforma protestante, ok? Outro ponto metodológico fundamental é a imparcialidade nas análises dos fatos. Ao estudar a história da igreja, é comum que haja inclinações confeccionais, levando o pesquisador a valorizar determinados grupos e a depreciar outros. Entretanto, um estudo acadêmico sério deve buscar objetividade, evitando apologias ou críticas infundadas. A imparcialidade não significa ignorar os erros cometidos ao longo da história, mas sim analisá-los à luz dos documentos disponíveis, reconhecendo que todas as tradições cristãs passaram por momentos de glória e de crise. Então veja bem, durante a história da igreja nós precisamos reconhecer isso, que teve momentos de glórias, mas também teve momentos de crise. E isso acontece até hoje. O cristianismo passa por momentos de felicidades, de paz, de glória, mas também tem os seus períodos de crise, de perseguições, de oposições que acabam se levantando N situações contra a igreja contemporânea, contra a igreja moderna, né, pós-moderna. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Dentro disso, temos também a interdisciplinaridade. Também desempenha um papel fundamental na metodologia da história eclesiástica. O estudo da igreja não pode ser feito isoladamente, mas deve dialogar com outras áreas do conhecimento, como arqueologia, teologia, sociologia e filosofia. Tá? A arqueologia, por exemplo, contribui para o estudo do cristianismo primitivo ao fornecer evidências materiais sobre as primeiras comunidades cristãs, como inscrições no templos e utensílios. Já a teologia, ela vai
nos ajudar a compreender as disputas doutrinárias e os desdobramentos das decisões conciliares ao longo dos séculos. Pastor, o que é isso? A teologia, ela vai nos ajudar a compreender essas disputas doutrinárias. Por quê? Desde aquela época já teve divergências de ideias biblicamente. Você vai ver que no concílio ou na época do pai da igreja Irineu, havia uma divergência de ideia. Qual que era a divergência de ideia? Havia um grupo de pessoas que chamavam os gnósticos, que eles não acreditavam não não acreditavam nos evangelhos, e eles estavam inserindo outros evangelhos, trazendo dos livros apócrifos, daqueles livros que não foram inspirados por Deus. Por exemplo, eles queriam colocar como parte do evangelho o evangelho de Tomé, de Felipe, trazendo essas mensagens e esses textos históricos, mas que eram apócrifos, para implantar nos 4 evangelhos. Só que Irineu se levantou porque ele reconheceu que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses sim foram inspirados por Deus. E então começa uma divergência entre ideias teológicas para canonizar esses livros. Quais os livros vamos reconhecer de fato que fazem parte do cânon e que são inspirados pelo o Deus que nós servimos, inspirado pelo Espírito Santo. E aí ele conseguiu defender a sua tese e foi um dos primeiros a reconhecer os 4 evangelhos, tá? Esse homem Irineu, que nós vamos falar também daqui a pouco. Então, a teologia vai ajudar a compreender essas disputas doutrinárias, tá? A metodologia da história da igreja deve ter um compromisso com a verdade. Muitas vezes, as narrativas históricas foram manipuladas para atender interesses específicos, seja para exaltar uma figura ou para degrinir certos movimentos. Um estudo acadêmico responsável deve buscar os fatos em sua complexidade, evitando simplificações ou distorções. O próprio cristianismo valoriza a busca pela verdade conforme ensina Jesus. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ok? Então essa é a fonte, conhecer a verdade, ensinar a verdade e ter um compromisso com essa verdade. Quando nós temos esse compromisso com a verdade, automaticamente vamos estar fazendo e obedecendo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, nos ensinar e ensinar outras pessoas por intermédio das nossas vidas. Dentro disso temos fontes primárias e secundárias, tá? Estudos da história da igreja exigem uma abordagem meticulosa no que diz respeito às fontes utilizadas na pesquisa. As fontes primárias são aqueles que foram produzidas no período histórico, estudado e servem como evidências diretas dos acontecimentos. Elas incluem também manuscritos antigos, inscrições epigráficas, documentos oficiais, correspondência, datas conciliares e relatos de contemporâneos dos eventos. Dentro disso, essas fontes são de extrema importância, pois oferecem um contato direto com registros históricos, permitindo uma análise mais autêntica e fundamentada dos fatos ocorridos ao longo dos séculos. Entre as principais fontes primárias da história da Igreja, destacam-se escritos dos pais da Igreja, que foram fundamentais para a formação da teologia cristã e para o estabelecimento das doutrinas eclesiásticas, obras como de Clemente de Roma, Irineu de Lyon, Tertuliano, Agostinho de Hipona, que fornecem informações valiosas sobre a teologia e a liturgia e a organização da igreja nos primeiros séculos do cristianismo, ok?
eu quero abrir um parênteses aqui agora para falar sobre esse homem Irineu, que nasceu no ano de 130 e veio a falecer no ano de 202 depois de Cristo. Esse homem, nós vamos encontrar um breve relato sobre a vida desse homem, um dos pais da igreja que na sua época foi venerado, achado como santo, e nós temos algumas informações sobre ele aqui nesse livro. Você pode também encontrar em outros livros sobre os pais da igreja, mas esse aqui você vai encontrar uma síntese da vida deste Irineu. E eu quero ler algumas coisas aqui com você. Na página 23 desse livro, no capítulo 2, vai começar a falar da história deste homem Irineu, tá? E vamos ver quem que era esse homem? Olha só. Irineu era de uma geração mais jovem que a de Justino, que também foi um pai da igreja, e foi teologicamente influenciado por ele. Disso que representa, de certa maneira, um tipo mais antigo de um ensinador cristão e de mestre eclesiástico. Irineu não veio de fora para a igreja com problemas e expectativas específicas. Ele cresceu na igreja primitiva e conhecia suas tradições e vivia ao seu serviço. Ou seja, Irineu, ele cresce na igreja, tá? Ele sabe o que era a igreja, ele teve acesso aos ensinos, acesso à palavra, e ele se tornou um grande ensinador. Ele não tinha desejo algum de ser um filósofo, mas sim um discípulo dos antigos pais, um inspirado guardião da autêntica tradição apostólica. A verdade é que os seus únicos escritos que chegaram até nós tinham como alvo os leitores dentro da igreja. A situação que é inversa à de Justino, conhecido apenas como um apologista. O que é um apologista? É aquele que defende a sua fé. Ele está defendendo a fé que ele acredita. Provavelmente Irineu teria produzido um estudo detalhado sobre os problemas e gostos dos pagãos quando saiu a falar-lhe, mas é evidente que esta tarefa foi algo secundário à sua atividade e escritos para a igreja. O único tratado apologético que Irineu dirigiu aos gregos foi de acordo com Eusébio, admirável, mas também muito curto. As apologias às não eram o principal centro de interesse. Isto fica claro a partir do seu estilo de apresentação e por todo o teor do seu pensamento nos escritos que sobreviveram. Irineu tem a maneira de um pregador experiente, não de um filósofo ou um missionário convencendo seus ouvintes. Seu estilo é pausado, paternal e edificante, e às vezes rústico e dissonante. Esse é Irineu, tá? Olha que interessante. Irineu nasceu na costa grega da Ásia Menor, quando menino em Esmina, e ele tinha gostava muito de salientar, ouvido os sermões do grande bispo mártir Policarpo, que era considerado um discípulo dos próprios apóstolos. Neste lugar ele veio a conhecer o genuíno autêntico evangelho, a qual permaneceu fiel por toda a sua vida. Quando cresceu, foi ordenado presbítero na igreja de Linho, no ano 177 d.C. O bispo da igreja foi uma vítima de perseguição e caiu nas mãos da multidão. Irineu, ainda relativamente jovem, foi indicado para ser seu sucessor. Dessa forma, ele se tornou ao mesmo tempo bispo de Viena e de Gália, as quais estavam conectadas ao centro principal. Ok? Naquela época, a língua oficial era a língua grega, tá? Na África, os sermões eram pregados em latim, na época de Irineu, ok? Enquanto ainda era presbítero, ele foi enviado para Roma pelos líderes cativos da igreja em Linho para entregar uma carta na qual solicitava uma compreensão de uma nova profecia do montanismo, que nós também vamos ver lá na frente.
Este foi um movimento de reavivamento que teve origem na Ásia Menor e que estava preocupando toda a igreja. Mas Irineu foi solidário e a ele sua crença antiga no poder miraculoso do Espírito e sua severidade moral, um pouco reacionária, tocou uma nota simples e familiar em seu coração, e ele não queria ver esses movimentos na igreja. Então ele vai lutar com um movimento que na sua época deu muita dor de cabeça para a igreja. E este movimento foi o movimento dos gnoses ou gnosticismo, tá? E nós vamos também entender o que é isso. Mas eu vou abrir adiantar alguma coisa sobre os gnosticismo ou a gnose. É uma falsamente suposta gnose, ou seja, como podemos descrever o gnosticismo? O gnosticismo, porque seus representantes frequentes afirmam ter uma mais elevada visão. Porém, na visão de Irineu, é falsamente suposta gnose religiosa ou conhecimento de mistérios espirituais. Ou seja, os gnósticos, eles acreditam que eles têm uma visão mais elevada que as demais pessoas e eles têm o conhecimento de mistérios espirituais, que isso quer dizer gnose. Então eles se auto-intitulavam superiores aos demais grupos porque eles tinham conhecimento dos mistérios espirituais, e isso trata-se da gnose, por isso que é chamado gnosticismo, tá? Os gnósticos transformaram o cristianismo em uma religião escapista e dualista, no que tange a redenção e a abordagem não somente do Antigo Testamento, mas também a antiga compreensão cristã da fé, e o plano da salvação como um estágio inferior no caminho da perfeição, tá? Dentro disso, ele foi o primeiro teólogo literário consciente da igreja cristã. Ele foi o primeiro a colocar os 4 evangelhos como uma série de escritos apostólicos posteriores, embora não exatamente a seleção atual, lado a lado com o Antigo Testamento. Da mesma forma, eles são citados como escritura. A Bíblia cristã de 2 volumes estava nascendo. Mas o importante é a atitude básica que Irineu adota em relação à Bíblia cristã. A sua intenção declarada em recusar ir além daquilo que foi revelado no princípio, a convicção de que o depósito final é irrevogável dos ensinamentos apostólicos e era de uma vez por todas suficiente para a salvação. Então nota que, olha a importância que esse homem teve ao longo da história da igreja. Ele percebe que nasce um grupo de pessoas que estão deturpando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, e ele então decide se levantar, confrontar essa linha de pensamento dessa turma, os gnósticos, que acreditavam ter uma visão, um mistério espiritual acima de todos. E aí esse homem, por nome Irineu, ele vai confrontar essa linha de pensamento e vai ser conhecido como Irineu de Lyon, porque é o lugar que ele vai pastorear em Lyon e Galia, ok? O seu testemunho ortodoxo foi integralmente aprovado também pelos patriarcas gregos da igreja, mas embora ele próprio fosse grego, seus escritos caíram rapidamente para um segundo plano e foi quase esquecido pelos compatriotas. Seu estilo simples, deselegante e ingênuo parecia muito antiquado e muito primitivo. Os teólogos gregos buscavam uma compreensão mais completa do cristianismo e da igreja. Imediatamente encontraram-se confrontados por novas e difíceis perguntas, que eram impossíveis de ser respondidas pelas linhas tradicionais da devoção comum. Eles eram mais filósofos que Irineu
e buscavam novos caminhos para compreender a antiga verdade e torná-la inteligível para os seus contemporâneos num espírito de espantosa independência, ok? Então isso aqui é uma parte, só uma pequena parte acerca da história, da trajetória desse grande homem que decidiu confrontar essa linha de pensamentos gnósticos, tá? Então, vou deixar aqui essa indicação. Nesse livro, olha só o nome das pessoas que você vai poder conhecer. Justino, que veio antes de Irineu, Clemente de Alexandria, Órigenes, Eusébio de Cesareia, Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzeno, Gregório de Nissa, Sinésio de Cirene, João Crisóstomo, Cirilo de Alexandria. Esses são os pais da igreja que você vai estudar nesse livro, ok? Bom, achei aqui também outro conjunto significativo de fontes primárias são os registros arqueológicos, que incluem inscrições escritas na catacumbas basílicas, monumentos religiosos. Esses vestígios foram evidências materiais sobre a fé, a cultura e os ritos litúrgicos das primeiras comunidades cristãs. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto e os códices gnósticos de Nag Hammadi, tá? Esse códices gnósticos de Nag, eu também vou enviar para vocês em PDF no grupo, tá? Para vocês terem uma compreensão do que é isso. Uma coisa eu posso já orientá-los e adiantar. Essa palavra Nag Hammadi era uma cidadezinha no Egito, tá? E ali se formaram esse códice que tinha mais de 50 textos e eles foram divididos lá, se não me engano, em 13 partes, mas eu vou enviar certinho para vocês no PDF, tá bom? O que significa esse códice gnóstico de Nag Hammadi, ok? Vou dar um exemplo aqui também. Ele revolucionou o entendimento sobre o contexto religioso e teológico do cristianismo primitivo, proporcionando uma visão mais ampla sobre as crenças e práticas da época. No entanto, as fontes primárias, olha que interessante, dentro dessas fontes primárias precisam ser analisadas com rigor, pois muitas delas foram escritas sob influência de disputas teológicas e políticas. Um exemplo clássico é a forma como determinados autores patrísticos retratam grupos considerados heréticos como gnósticos e os montanistas, que também nós vamos conhecer quem foram esses grupos dos montanistas, qual era a linha de pensamento deles, e nós vamos ver mais na frente no capítulo 2, tá? Da nossa apostila, ok? Na lição 4, qual é a relação entre a história da igreja e a teologia? Não sei se vocês lembram, no primeiro dia, na apresentação do curso, eu trouxe uma palavra que quem, na verdade, escreveu essa frase foi um teólogo, um historiador chamado Justo Gonzalez. O que ele disse acerca da história e a teologia? Olha as palavras desse homem. A teologia sem história é vazia e a história sem teologia é cega. Ou seja, não dá para estudar a história da igreja sem estudar a história da teologia, ok? Não dá para estudar a igreja sem estudar teologia. Dentro disso, são disciplinas intimamente interligadas, pois ambas lidam com o desenvolvimento da fé cristã e suas manifestações ao longo do tempo.
Enquanto a história da igreja investiga os eventos, os personagens e os contextos em que o cristianismo desenvolveu, a teologia se dedica na reflexão sistemática sobre doutrinas e crenças, ok? Então a teologia vai trabalhar mais nessa parte do desenvolvimento das doutrinas e das crenças ao decorrer do tempo, do período que está se formando a igreja, que está se expandindo a igreja. A teologia vai contribuir para isso. Dessa forma, o estudo da história eclesiástica fornece um arcabouço essencial para a teologia, permitindo uma compreensão mais ampla das formulações doutrinárias e dos desafios enfrentados pela fé cristã em diferentes períodos históricos. Lembra que eu disse que a igreja vai ter momentos de glória, mas também vai ter os momentos difíceis, de perseguições, oposições? Então é isso que ele está dizendo aqui. O desenvolvimento das doutrinas cristãs está diretamente vinculado aos acontecimentos históricos. O conceito da Trindade, por exemplo, não foi plenamente sistematizado nos primeiros anos do cristianismo, mas surgiu gradualmente a partir de controvérsias teológicas no século III e IV, no Concílio de Nicéia. Teve também o Concílio de Constantinopla e foram decisivos para a formulação de dogma trinitário, que fala sobre a doutrina sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Porque naquela época havia uma disputa teológica que tinha um grupo que não acreditava nesse assunto trinitário, né? De um Deus triuno, de um Deus trino. Então, teve muitas conversas, muitas reuniões, muitas assembleias para debater acerca do conceito Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque tem uma linha de raciocínio que acredita-se só que existe Pai e Filho, ou outros não acreditam que existe o Pai e o Filho, mas só o Filho ou só o Pai. Então tem muitas divergências de ideias e precisaram reunir algumas vezes, e essas reuniões, essas assembleias eram chamados concílios, tá? E aí nesse concílio de Nicéia que vai ser tratado desse assunto, conceito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Outro sim. Relação entre a igreja e a teologia pode ser visto na reforma protestante no século XVI. Os reformadores como Martinho Lutero e João Calvino fundamentaram suas doutrinas na escritura, mas sua proposta foram também uma resposta aos abusos e à crise institucional da igreja medieval daquela época. O conceito da justificação pela fé, um dos pilares da reforma, foi teologicamente embasado em textos bíblicos como Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé, tá? Essa palavra em Romanos foi um estopim no coração de Martinho Lutero também, quando ele se debruça em estudar Romanos, o livro de Paulo, a carta de Paulo à igreja em Roma. Ele entende que a igreja católica que ele fazia parte estava deturpando o verdadeiro ensino. E aí ele entende que o justo viverá pela fé e que a salvação não vem por meio de obras. Então ele começa a analisar os estudos e os ensinos que os bispos da sua época estão ensinando ao povo, não dando direito também de eles terem acesso às sagradas escrituras, e ele começa a estudar, ele vê que aquilo era um monte de heresia que a igreja estava pregando. Uma delas é a indulgência e a simonia, que nós vamos ver na lição do capítulo 5 sobre a reforma protestante. Eles estavam vendendo o direito de salvação para aqueles que quisessem comprar.
eles pagariam um valor, e isso eles chamavam de indulgência, para serem salvos, e essa arrecadação eles usariam para a construção da nova Basílica de São Pedro, só que Martinho Lutero percebe que isso era uma tremenda de heresia. E aí ele começa a elaborar um documento que é conhecido como as 95 Teses de Martinho Lutero, que ele vai pregar na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha. Ok? Então, a palavra que foi usada, o conceito da justificação pela fé, e esse texto é um pilar da reforma protestante, é Romanos 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Eu até queria que você grifasse essa palavra, o justo viverá pela fé, e o texto em Romanos capítulo 1, versículo 17, ok? Guarda esse texto aí, em nome de Jesus. Além disso, a teologia cristã também foi influenciada por fatores externos como filosofia, cultura. A patrística foi fortemente influenciada pelo pensamento platônico e estoico, enquanto a escolástica medieval dialogou com a filosofia aristotélica. O iluminismo, por sua vez, desafiou muitas concepções teológicas, levando ao surgimento do liberalismo teológico, ao questionamento de dogmas tradicionais. Ok? Bom, dentro disso, nós temos 9 minutos. Desafios na interpretação da história da igreja. Eu vou trazer uma breve informação aqui. O estudo da história da igreja apresenta inúmeros desafios metodológicos e interpretativos que exigem uma abordagem cuidadosa por parte dos historiadores e teólogos. Um dos principais desafios é a escassez ou parcialidade nas fontes históricas. Muitos registros da antiguidade cristã foram perdidos, destruídos ou alterados ao longo dos séculos, dificultando a reconstituição fiel dos eventos. Além disso, a maior parte dos documentos históricos foi escrita por autores que pertenciam a grupos dominantes dentro da igreja, o que pode ter resultado em representação distorcida de certos movimentos ou correntes teológicas. A heresiologia patrística, por exemplo, frequentemente descreve seitas descendentes de maneira caricatural, o que torna necessária uma análise crítica dessas fontes. Outro desafio significativo é a influência das perspectivas confessionais na interpretação da história da igreja. Como a história do cristianismo envolve disputas teológicas e institucionais, há uma tendência de historiadores ligados a determinadas tradições religiosas enfatizam as conquistas de sua corrente enquanto minimizam os erros cometidos. Por exemplo, historiadores católicos e protestantes frequentemente apresentam versões diferentes dos eventos da Reforma Protestante, enfatizando ora as falhas da Igreja, ora as divisões dentro do protestantismo, e essa inclinação pode comprometer a objetividade da pesquisa, tornando essencial que o estudioso adote uma postura crítica e imparcial ao analisar os fatos. Ok? Então, dentro disso, o estudo da história da igreja enfrenta desafios de manter a relevância para os dias atuais. Muitas pessoas veem a história como algo distante e irrelevante para a vida cristã contemporânea, o que pode levar a um desinteresse pelo tema. No entanto, compreender a trajetória do cristianismo é essencial para discernir os desafios presentes. Tá? Então, repito, compreender a trajetória do cristianismo
é essencial para discernir os desafios do presente e projetar o futuro da igreja. Como afirmou o historiador George Satayana, aquele que não consegue lembrar o passado estão condenados a repeti-los. Dessa forma, superar os desafios da interpretação histórica não é apenas um exercício acadêmico, mas um compromisso com a verdade, a edificação da fé cristã ao longo das gerações. Ok? Vou terminar por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a igreja primitiva no ano 30 a 313. Mas eu vou concluir com as palavras de George Satayama. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Dessa forma, superar os desafios da interpretação histórica não é apenas um exercício acadêmico, mas um compromisso com a verdade e com a edificação da fé cristã ao longo das gerações, ok? Espero poder ter ajudado de alguma forma nesse vídeo, e na nossa aula presencial nós vamos poder falar mais um pouco sobre isso, e o próximo vídeo é a igreja primitiva, tá? Dentro dessa lição, no capítulo 2, a história da igreja primitiva, vamos falar sobre o contexto histórico do cristianismo no século I, a igreja apostólica em expansão, a perseguição da igreja primitiva, os mártires, concílios e controvérsias teológicas, que aí nós vamos falar sobre o gnosticismo, concílio de Nicéia, tá? A conversão de Constantino, e no capítulo 3, que é a igreja do Império Romano, que vamos entrar no concílio de Nicéia, ok? Então no próximo vídeo agora nós vamos falar sobre cadê? A igreja primitiva no ano 30 a 313. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus, e te aguardo no próximo vídeo em nome de Jesus.